E a duração do jejum, né? A gente viu aí, você falando o tempo todo no podcast, que teve ali o de Daniel de 21 dias, teve o de Jesus de 40 dias e tal. Como que a gente pode estabelecer o tempo que a gente vai fazer isso? Então, quando você vai fazer um jejum, você precisa, primeira coisa, estabelecer um propósito. Por que você vai fazer esse jejum? Já começa por aí. Por que você vai fazer? Porque quando você decide o propósito, você vai saber o tempo e o que vai custar, o que você vai renunciar. Então, estabelece o propósito. Por que eu vou começar a jejuar? Beleza. Estabeleço porque eu sei o porquê. O que eu faço? Eu faço uma oração e nessa oração eu já estabeleço o tempo. Então, vou jejuar quanto tempo? 1 hora? 3 horas? 5 horas? 24 horas? 1 dia? 3 dias? 7 dias? 21 dias? Quanto tempo vai ser? O que eu vou estar renunciando durante esse tempo? Vai ser um jejum total? Vai ser um jejum parcial? Vai ser um jejum de delícias? Eu vou deixar o quê? Se vai ser um jejum de prazeres, de delícias, vai ser o quê? Sem internet, sem televisão, sem lazer? Vai ser ficar sem comer doce? Vai ficar sem comer um café? Vai ficar sem comer um café é boa, né? Sem comer café Comer café deve ser bom, será? O cara que come pó de café, ele é um Esse é macho, hein? Danado, hein? Esse tá na dependência da cafeína. Tá viciado no pó, literalmente. Tomar café. Enfim, vai ser o jejum onde você vai ficar tomando água, mas vai ficar sem comer comida. Vai ser o jejum total, onde não vai comer nada. Estabelece, determina o tempo de acordo com as suas limitações, de acordo com as suas possibilidades físicas, de saúde, também de trabalho, de rotina. Por quê? Às vezes a pessoa está numa rotina que ela não se encaixa com o tipo de jejum. Então, por exemplo, às vezes pode ser um jejum de acordar mais cedo, porque a pessoa acorda muito tarde, porque ela idolatra muito sono, porque ela idolatra muito doce, porque ela idolatra muita televisão, enfim. Deus tá vendo você mandando indireta pra mim. Eu não tô mandando indireta, acontece. Casos de família. Acontece, é verdade. Então estabelece isso. Uma vez que você estabeleceu, o que você vai fazer? Pronto, eu já sei do que eu vou me abster, eu já sei o tempo que eu vou ficar. A partir de agora, o que eu vou fazer? Eu vou experimentar o processo. E aí você vai experimentar o processo. Só que o que acontece? Isso é uma pergunta muito comum. A pessoa está fazendo o jejum. Ela resbala. Eita, fui lá e sem querer, acontece muito. A Dona Maria, menino? ela escorrega. A Dona Maria tá lá fazendo a comida pra família, ela esquece que tá de jejum e ela vai lá, taca a colher pra experimentar a carne pra ver se tá gostosa. Nham. Aí ela lembra, ai meu Deus, eu tava de jejum. Aí ela pensa, acabou. Agora não dá mais. Agora eu vou ter que comer a panela inteira. Agora eu vou ter que comer a panela inteira. Acabou o jejum, ela vai pra carne, manda bala. E não é isso. Por quê? Deus conhece o nosso coração. Ele sabe as nossas intenções. Então, se a pessoa resbalou, se a pessoa escorregou, fazendo algo que não era a intenção dela, ela não precisa parar o jejum. Ela faz uma oração de arrependimento, se conserta. Mas também não dá pra aproveitar, né? Porque a pessoa vai lá e diz assim, eu tomei um golinho aqui, aí, quebrei o jejum, vou comer. Aí depois que eu comer, eu peço perdão pra Deus. Não, Deus pô. Deus tá vendo. Você errou, reconhece o erro, reconhece a queda, se levanta de novo e continua. Não para. Porque isso também vai ajudar no processo da criação de hábito para você poder fazer jejuns mais custosos, mais difíceis para frente. Porque se toda vez que você começar, você parar no meio do caminho, você nunca vai conseguir progresso. Então, outra coisa que não dá para aprontar também é aquela turma que faz jejum e ela diz assim, olha, eu vou fazer um jejum. Meu jejum vai ser assim, ó, eu vou começar à meia-noite, então eu vou jantar, já aconteceu isso comigo, já conheci gente assim. Eu estou na cara de pau, ela chegou assim, pastor, tô jejuando. Ela me contou, ela chegou assim, ó, pastor, eu começo o meu jejum meia-noite, eu abro o meu jejum, vou lá, oro, vou dormir. Aí eu acordo às 7 da manhã. Aí eu entrego meu jejum, tomo café. Aí eu entrego meu jejum, tomo café, aí eu abro meu jejum de novo. Olha só. Aí meio-dia... Jejum intermitente. Não, intermitente é mais custoso ainda, porque intermitente é
uma paulada de dia. Aí, de 24 horas. Aí a pessoa vem lá, aí ela diz assim, aí eu entrego meu jejum, eu almoço, aí 6 horas da tarde, eu entrego meu jejum, tomo café, e pastor, eu tô jejuando demais. Eu tô me sentindo até mais espiritual. Olha. Eu falei, o abençoado. O camarada que trabalha ali como pedreiro tá jejuando mais do que você, ô praga. Que negócio é esse? Tá enrolando quem? Esse jejum não custa nada, não tem efeito nenhum. Você tá enganando quem? Não funciona. Então não dá pra querer passar a perna em Deus. Acho que Deus olha e fala, que raça, hein? Que raça. Não, é. Grama, Então, complicado. então assim, a gente tem que entender que toda vez que depois que a gente termina o jejum também, não adianta você começar um jejum no espírito e terminar na carne, né? Porque Na feijoada. eu me lembro que na época de auxiliar, o que acontecia? Nossa, eu entregando meus colegas tudo, né? A gente terminava o jejum e eu tava no bolo também. Só que olha só como é importante o exemplo. A gente terminava aquele jejum de 24 horas, pô, a gente paleteou caixa o dia. A gente carregou caixa o dia inteiro, descarregando caminhão, andando pra cima, andando pra baixo, sem comer nada, sem beber nada. A igreja onde a gente tinha uma cozinha que fazia uma panelada de comida, e eles faziam uma panelada de comida. Meu, sem brincadeira. Os caras se escondiam atrás do morro de comida, assim, ó. Não dava pra ver a cara do cidadão de tamanho o prato. E era 2 pratos, muitas vezes. Terminar o jejum e subir o monte. Um monte de comida. E eles mandavam pra dentro. E eu também. E aí eu olhava o líder estadual. Ele também fazia. Missionário Alcides. Missionário Alcides. Tava ele aqui, ó. Na sopinha. Só na sopinha no final. E eu olhava aquilo e aquilo me deixava um pouco desconfortável, porque eu comia como se não houvesse amanhã. Parecia aqueles meninos que estavam passando fome. E os meninos amarrado, igual lá no Nordeste se fala, entendeu? Exatamente. Dormisse amarrado, gota serena. Comia que nem um condenado, cara. E eu olhava aquilo e aquilo me constrangia. E depois eu fui entender. Não se termina jejum assim. Porque você mostra que você está entregando o domínio para suas vontades e para sua carne quando você termina assim. Então, quebre o jejum, uma sopa, comida leve. Não é para matar a fome. Finalize, né? É para acabar o jejum e termine com uma oração. Comece orando, termine orando e gradativamente. E termine com uma oração e coma coisas leves, né? Então, acho que isso faz mal não, até fisicamente mesmo, a pessoa. O organismo tá vazio. Não tava comendo nada. Do nada manda Manda uma caçamba, manda uma patrola, uma tombadeira, sei lá como é que é o nome dos caminhões. Meu Deus do céu, o que é isso? Manda uma carroça cheia de comida. Então, essa é a melhor forma de uma pessoa começar e terminar o jejum. Ela precisa se conhecer. Ela vai se testando, vai vendo o que melhor se encaixa, mas tem que custar alguma coisa. Eu tenho uma história do David Jung Cho, que ele foi pastor de uma das maiores igrejas da Coreia do Sul, 800 mil membros. E é muito importante a gente... Acho que se não a maior do mundo, né? Até onde eu me lembro é uma das maiores do mundo. Então, o que acontece? Ele tinha um escritório onde as pessoas ligavam muito para ele e, inclusive, tinha acesso ao telefone dele ao escritório presidente. E um dia, ele Presidente tinha... da Coreia do Sul. Ele tinha o hábito de, durante o período de jejum e oração, não falar com ninguém. E um dia... Ele estava nesse tempo, onde ele estava em horário de jejum e oração, e o presidente liga para ele. E quando o presidente liga para ele, a secretária atende e diz: ele tá, mas ele não pode atender. E o presidente disse: mas fala que sou eu. É muito importante e fala que é o presidente. E ela disse: senhor, com todo respeito, mas eu não posso. Nesse horário eu não posso. Ele tá fazendo algo mais importante. Ela não falou o que era. Porque como era jejum, ela não podia falar. E aí ele disse: mais importante do que eu. Pá, desligou o telefone na cara dela.
E aí, ele já sabia o horário que podia ligar, ele liga de novo. A secretária passa o telefone pro David. E o David atende e diz: pois não, presidente. Ele diz: com quem que você estava conversando? Com quem que você estava em reunião que era mais importante do que eu? E ele disse: eu estava em reunião com Deus. E Ele sempre vai ser a minha prioridade. Naquela hora o presidente baixou a bola, não falou mais nada e disse: e o que você falou com ele? Então, o que eu vejo é que no momento que você toma a decisão de criar um relacionamento com Deus, esse relacionamento com Deus precisa ser a sua maior prioridade em tudo que você for fazer. E o jejum te permite fazer com que você consiga tomar decisões, inclusive dizer não para pessoas que antes você não conseguia dizer não. Dizer não para hábitos que antes você não conseguia dizer não. Dizer não para pessoas, para hábitos, para comportamentos. E o que é mais importante, dizer não para si mesmo. Porque esse é um dos maiores desafios. Eu acho que o jejum, ele é o maior ato de liberdade que alguém pode fazer na Terra, né? Porque a pessoa, ela mostra que ela tá livre. Livre de tudo aquilo que podia prender ela e que ela escolheu ser escrava somente de Cristo. Fazer e obedecer só à vontade de Deus. É o maior ato de liberdade que alguém pode ter na Terra, é jejuar e abrir mão de tudo isso. Eu aprendi que a liberdade não é você poder fazer tudo, mas é você não precisar fazer nada. Então, é você escolher. É quando você decide. É quando você tá no controle. E isso acontece quando você entrega o controle para Deus. E jejuar é isso. É você decidir quem tá no controle. É isso aí, turma. E esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família espiritualmente para abençoar a sua vida.